Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo pessoal desta semana. Eu gostaria de lembrar para você que esse vídeo não pode substituir o seu estudo pessoal nem familiar. Até porque eu vou te contar somente um trechinho, somente algo que me tocou, é somente um viés da nossa lição. E especificamente, estudando esses capítulos, eu pude aprender muita coisa e refletir muito sobre eles. A gente chega em Isaías 40, um momento que a gente pode analisar nesse contexto, um momento difícil para o povo de Israel, porque eles tiveram seu templo destruído, suas cidades saqueadas, tomadas, foram dispersos, eles caíram em cativeiro. E agora a gente vê que a Babilônia está se aproximando e esse povo vai se tornar cativo. É um cenário que a gente sabe que é o cenário que Leí também estava vivendo, né, quando ele precisou sair de Jerusalém. Então, não era um cenário fácil. E claro, nós temos um profeta aí. Temos o profeta Isaías. E o profeta Isaías está chamando o povo ao arrependimento. E o povo já sofreu muito. E ele sofreu por consequência das suas próprias escolhas. Mas às vezes a gente fica pensando assim: o povo de Israel era um povo muito duro. Mas quando a gente pensa um pouquinho e se coloca no lugar deles, será que às vezes eu também não erro e sofro as consequências por minhas escolhas? Quantas vezes eu me coloco em uma posição que eu preciso sofrer para realmente me arrepender? Então, esse povo não era diferente de nós. Não era diferente de nós. Então, a gente tem aí agora Isaías, que muda, né, o seu estilo, que antes ele estava nos capítulos anteriores falando mais em prosa, ele vai agora falar mais de uma maneira poética. E ele muda esse estilo e ele vai falar para o povo. E é muito interessante porque o Senhor diz para ele, né, como um profeta, coisas que ele precisa fazer. E aí a gente já lê no 40, no versículo 1, que é o tema da nossa lição, né, do Vem Segue-me, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai. Então a gente fica imaginando esse povo no cativeiro, esse povo sofrendo as consequências de suas escolhas, sofrendo literalmente por elas. E agora vem uma mensagem de esperança. É a mensagem do próprio Deus dizendo, através de um profeta vivo na terra, que era Isaías: consolai, né? Consolai. Então, gente, é uma mensagem tão linda, porque essa mensagem também serve para nós em nossas tribulações, em nossas, vamos dizer assim, escolhas, não tão boas escolhas. Então, quando a gente sofre, quando a gente passa pela fornalha da aflição, quando a gente paga o preço por nossos erros, a gente pode sentir o consolo, esse consolo que vem do nosso Salvador. E ele reafirma isso no versículo 2, quando diz assim: Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua luta é acabada e que sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Linda essa escritura. Imagina você que se arrepende sinceramente dos seus erros e o Senhor diz assim: olha, acabada está a sua luta. Você já aceitou a expiação, você já se arrependeu. Então é uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo. E aí imediatamente ele já faz uma profecia, porque ele fala de João Batista. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Então olha só, né, a gente sabe que essa voz que clamava no deserto
era de João Batista, que preparava o caminho para o nascimento do nosso Salvador. Então é maravilhoso ver isso e saber que todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores têm um fim. E esse fim é em Cristo, é na sua expiação. O seu nascimento para o mundo significava esperança para Israel antiga e esperança para nós, para cada um de nós. Por conta de Cristo, nós podemos realmente dar graças e ser felizes, né? Cumprir o nosso papel, a nossa missão aqui na Terra. Porque Ele veio. E Ele veio e deu sentido a tudo. Então, quando a gente lê as palavras de Isaías, a gente tem esse conforto, esse consolo de que se estamos fazendo o que é certo, se nos arrependemos, é hora de acreditar em Cristo, é hora de olhar para frente. Então é o que o Senhor está falando, né? E o Senhor fala através de um profeta que vai dizer exatamente, olha, Cristo vai vir, depois ele vai retornar, né? Vai haver aí já está profetizando sobre a segunda vinda do nosso Salvador. Ele fala sobre a criação de todas as coisas, sobre a criação do mundo, né? Como ele foi arquitetando, como ele foi fazendo cada coisa, cada detalhe, e ele especifica bem, ele diz assim, ó, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da mão das águas, tomou a medida dos seus palmos, recolheu numa medida o pó da terra, pesou os montes com o peso dos outeiros. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Então, olha só, ele vai falando sobre como ele foi pegando uma concha, como ele fez uma medida, como ele criou a terra, como ele criou tudo. Então, a gente não pode esquecer, né, desse Criador. E aí eu achei linda, né, essa escritura no 17 que diz: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Então, olha só, ele diz que ele considera todas as nações como nada. Falando de nações, gente. Estou falando nem de países. Agora imagina quando a gente vai para estados, cidades, bairros, chega na nossa casa e chega num homem. Nós somos muito pequenos diante de todas as infinitas criações de Deus. E ao mesmo tempo nós somos grandes, porque nós somos a maior obra das suas criações. Então nós não podemos esquecer do nosso valor, não podemos esquecer que somos filhos de um Deus vivo. Então Isaías está nos ensinando também a confiar. Essa Israel antiga precisava confiar nas promessas e nós também precisamos confiar nas promessas. E aí tem uma outra escritura que é linda, né? Que ele diz assim: dá força ao cansado, multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Às vezes você já lutou tanto na vida, ou já sofreu tanto, que às vezes você está no seu limite. E ele está dizendo: dá forças ao cansado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. E é isso que eu vou te contar hoje. Eu vou te contar como eu amei essa escritura que está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Observem, gente, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Quantas vezes na nossa luta diária, e cada um sabe os desafios por que passa, a gente não precisa desse vigor, dessa renovação. E ele fala, né, que nós precisamos subir com asas como águias. E isso me chamou muita atenção,
né, pensar nessa comparação das águias. E por que é tão interessante as águias? Talvez vocês saibam disso, mas as águias, elas vivem mais ou menos até a idade de 70 anos. Mas quando elas estão por volta dos 40 anos de idade, elas precisam tomar uma decisão que vai mudar o resto da sua vida. Aos 40 anos de idade, o que acontece com as águias? Sabe o bico da águia? Ele se curva. Ele se curva e começa a inclinar em direção à sua barriga. As suas unhas, elas ficam longas, só que elas ficam muito flexíveis, elas começam a quebrar. E a águia, ela não consegue mais caçar, ela não consegue mais sobreviver, suster o seu alimento do seu dia a dia. Então ela só tem duas escolhas a fazer. Ou ela, aos 40 anos, quando acontece isso, não consegue mais caçar alimento e morre, ou ela decide passar por um processo de renovação. Como é que seria esse processo de renovação? Ela precisa ir ao alto de uma montanha. Nesse alto da montanha, ela começa esse processo. Ela pega o seu bico e começa a esfregar, bater ele em direção à parede das rochas, até que o bico caia. Vocês imaginam esse processo? Imaginam como deve ser doloroso? E aí, quando ela passa por esse processo do bico, ela vai fazendo a mesma coisa com as unhas, até que todas as unhas caiam. E isso, gente, demora em torno de 5 meses, até que o bico e as unhas comecem a crescer outra vez e ela consiga finalmente ir lá e caçar o seu alimento e viver aí por mais 30 longos anos. E eu fiquei pensando nisso. É algo fácil? É algo simples? Não, não é. Para as águias não é fácil, para a gente não é fácil. E o que é que Isaías está dizendo aqui? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Então, que a gente possa realmente aprender a renovar as nossas forças, como renova as águias. E saber que vai ser doloroso, que vai ser difícil. Mas tudo na vida são processos. E eu preciso aprender a passar por eles. Um outro dia eu fiz uma dinâmica nas salas de aula e eu estava conversando com os alunos sobre isso, né? Sobre processos. E eu mostrei para eles um quadro do Gaudí, que é a Sagrada Família, que é uma catedral que está em Barcelona. E eu falei, quanto tempo vocês acham aí que levou para Gaudí, né, fazendo essa catedral? E eles ficavam há 10 anos, 20 anos. E na verdade essa catedral ela não está terminada. O Gaudí já morreu, né, e faz 140 anos que ela está ainda no processo. Existe uma estimativa para que ela seja terminada. E é o ponto turístico mais visitado de Barcelona. Então, muitas vezes a gente fica preocupado em terminar algo rápido, em concluir, e a gente esquece que existe um processo. Certamente Gaudí não estava preocupado com a rapidez, mas ele queria fazer bem feito. E aí eu falei para eles também sobre a Mona Lisa, do Da Vinci, que todos nós conhecemos, todos nós admiramos a obra, né, valiosíssima, mas poucas pessoas sabem, né, o tempo que ele gastou para fazer esse quadro. Então, estudiosos dizem que ele levou, em média, 3 anos para poder pintar a Mona Lisa. Mas outros já dizem que só a boca, ele conseguiu terminar o quadro em 3 anos, mas só a boca da Mona Lisa ele demorou cerca de 10 anos, porque ele criou uma técnica específica de esfumagem, uma técnica mais próxima da fotografia, do real. Porque ele queria o efeito que ele queria dar. Então ele não estava preocupado em pintar um quadro rápido, mas ele queria fazer a obra mais perfeita que ele podia.
Então, muitas vezes, e é isso que eu falei para os jovens, às vezes eles estão muito preocupados com, eu quero ganhar dinheiro, mas aí eu não quero fazer uma faculdade, ou eu não quero ter uma profissão. Eu quero ir muito bem no vestibular, mas eu não estou prestes, eu não estou disposto a pagar o preço de estudar para essa prova, de me preparar para isso. Então, muitas vezes, a nossa vida são processos. Não tem como a gente se arrepender sem passar por esse processo, sem passar pelos passos de arrependimento, sem reconhecer o Senhor na nossa vida. Tudo são processos e eu tenho aprendido isso mais que nunca. Eu decidi fazer aí no último ano, faz quase um ano que eu estou fazendo uma graduação em análise de sistemas. Já me arrependi várias vezes, não sei ainda o que eu estou fazendo, porque eu sou completamente da área de humanas, minha cabeça é humanas, mas eu tenho um Deus que conhece tudo, que sabe tudo. Então, como filha dele, eu estou supondo que eu posso vencer os meus desafios. E uma disciplina muito interessante que eu tive que pagar, né, que eu tive que fazer da universidade, foi a lógica do algoritmo. E depois que eu aprendi mais ou menos como funcionava essa lógica, porque o algoritmo, tudo que a gente pensa na área de sistemas, de tecnologia, está resumido em algoritmos. Né? A gente escuta muito falar os algoritmos do Instagram, do Facebook, tudo é algoritmo. E como é que funciona? O algoritmo, ele nasce da possibilidade de um problema que você tem. Então, você tem algo para resolver. Então, nesse momento, é pensado um algoritmo, um passo a passo para você resolver aquilo que você precisa. Vamos pensar isso de uma maneira prática. Quando a gente pensa nos aplicativos de celular, todos eles foram criados através de algoritmos, de passo a passo. Então, quando eu tenho lá, eu quero um algoritmo que me ajude a perder peso diário, ou a me lembrar que eu preciso tomar água, ou a praticar exercícios físicos, ou um algoritmo que me ajude a aplicar melhor minhas finanças. Então, ele nasce de um passo a passo. E para que ele seja eficaz, você cria esse passo a passo, nessa fórmula, que chega na solução. Então eu fico pensando, né, enquanto eu estudava, e eu também tive que criar um algoritmo que misericórdia, foi difícil, mas deu certo. Então, quando eu tive que criar esse passo a passo, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando como na nossa vida tudo é um processo, tudo são etapas. E você não pode queimar as etapas, porque senão você não vai chegar ao resultado que você gostaria. Então a gente precisa estar disposto a passar por processos. Aí, passo a passo, linha por linha, como disse Isaías. E é a mesma coisa quando eu penso no processo de uma águia, no seu processo de renovação. Eu também preciso, né, passar por esse passo a passo. A mesma coisa o arrependimento. Eu gostaria muito de voltar para a igreja, mas eu não estou disposto a acordar cedo no domingo. Eu adoraria, né, fazer minha ministração, mas eu não estou disposto a reservar um tempo para fazer isso. Eu quero que os meus filhos aprendam o evangelho, eu quero que eles aprendam as escrituras, mas eu não leio as escrituras. Então, como é que eu vou ensinar isso para os meus filhos? Então, eu preciso passar por processos e eu preciso me renovar. Se tem uma coisa que você gostaria e você ainda não conseguiu, está na hora dessa renovação. Às vezes a renovação envolve se recolher, às vezes envolve pensar, traçar novas estratégias, sofrer como a águia sofre. Mas o Senhor está dizendo a promessa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Subirão alto, gente. É isso que nós precisamos lembrar. Nem sempre vai ser fácil, muitas vezes vai ser difícil, outras vezes será doloroso, mas nós não podemos passar pelos processos. Precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos saber que existe Cristo, que existe expiação. A salvação para Israel antiga era Cristo. E essa é a mensagem de consolo, de esperança, desse Cristo que viria.
e que era possível encontrar essa salvação. Mais adiante, no versículo 41, olha que lindo, que promessa o Senhor nos diz. Capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Eu sou imensamente grata por Isaías, por esse profeta que nos disse palavras tão inspiradas, que tanto são aplicadas a Israel antiga, como na nossa época. Nós ainda estamos vivenciando esse arrependimento, vivenciando essa expiação na nossa vida. Nós temos um Salvador que nos ama tanto e simplesmente diz, né, que nos segura pela mão direita e diz: eu te ajudo. Gente, que coisa melhor na vida é quando você está sobrecarregado, quando você às vezes não sabe um caminho, ou quando você está incerto e alguém segura forte na sua mão e diz: vem, eu te ajudo. E ainda mais sabendo que esse que está nos ajudando é o nosso Salvador. Então, nós podemos sim, podemos passar por nossos processos, podemos viver as nossas renovações, podemos passar pelo arrependimento, pela dor dos nossos pecados, podemos ter esperança, podemos sentir a renovação na nossa vida e podemos confiar que temos um Mestre que está do nosso lado, dizendo: vem, eu te ajudo, eu te ajudo. Que o Senhor nos abençoe, para que a gente sempre tenha disposição de fazer o certo e de ser consolado por um Salvador que deu tudo, que fez tudo por nós. É isso, gente. Até a próxima!